Fala pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo sobre expressões booleanas. Os assuntos do vídeo incluem introdução às expressões booleanas, operadores lógicos e operadores de comparação, exemplos práticos com os operadores AND, OR e NOT, como os operadores AND, OR e NOT são avaliados, leis de De Morgan e propriedades distributivas da álgebra booleana, operadores de comparação, igualdade e operadores relacionais. E, por fim, precedência e ordem de avaliação dos operadores. Então vamos para o primeiro assunto. Expressões booleanas. Álgebra booleana é uma maneira de expressar declarações lógicas matematicamente. Isso é importante porque praticamente todos os programas precisam ter lógica de tomada de decisão. Há três partes na álgebra booleana. Primeira, variáveis booleanas. Variáveis utilizadas para armazenar valores booleanos ou os resultados de expressões booleanas. Como vimos no vídeo 13, variáveis booleanas são representadas pelo tipo de dado bool. Exemplo: bool usuário underscore autenticado, atribuição true, ponto e vírgula. Nesse exemplo, a variável usuário underscore autenticado armazena o valor booleano true, indicando que o usuário foi autenticado com sucesso. Segunda, operadores booleanos. Operações realizadas sobre valores booleanos como AND, OR e NOT. Veremos os operadores booleanos em detalhes ao longo desse vídeo. E terceira, operadores de comparação. Operadores que permitem comparar dois valores e determinar se uma condição é verdadeira ou falsa. Vimos uma introdução aos operadores de comparação no vídeo 15, agora vamos estudá-los com mais detalhes. Os operadores mais comuns são os representados na tabela. Podemos dividir os operadores em dois grupos: operadores lógicos e operadores de comparação. Os operadores lógicos abrangem os operadores NOT, AND e OR, representado respectivamente pelo símbolo de exclamação, duplo E comercial e dupla barra vertical. Os operadores de comparação abrangem os operadores igual a, diferente de, menor que, menor ou igual a, maior que, maior ou igual a. E são representados respectivamente pelos sinais duplo sinal de igual, exclamação igual, menor, menor igual, maior, maior igual. Os operadores de comparação podem ser divididos em dois grupos: os operadores de igualdade, igual a diferente de, e os operadores relacionais, menor que, menor ou igual a, maior que, maior ou igual a. Para obter informações mais detalhadas sobre operadores em C++, consulte a documentação do cppreference.com. Vamos dar uma olhada rápida nela. Então aqui no CPP Reference eu vou clicar em Operators. E aqui temos uma lista de operadores comuns, Common Operators, como os de atribuição, assignment, incremento e decremento, os operadores aritméticos. Esses três nós vimos no vídeo 15, além dos operadores lógico, comparação e vários outros. Logo abaixo temos os operadores especiais, E rolando a página, temos mais detalhes e explicações de operadores e expressões que envolvem operadores. Vou retornar aqui. Então aqui em Common Operators eu vou clicar em Logical. E aqui encontramos informações detalhadas sobre os operadores lógicos NOT, AND e o OR. Voltando para a página anterior, em Common Operators, vou clicar aqui em Comparison. Aqui encontramos mais detalhes dos operadores de comparação: equal to ou igual a, diferente de, menor que, entre outros. Agora voltando para a página inicial do CPP Reference, vou clicar aqui em Precedence. Então aqui temos uma tabela que mostra a precedência dos operadores, ou seja, a ordem em que eles são avaliados em uma expressão. Em outras palavras, a precedência determina quais operações são executadas primeiro quando uma expressão contém vários operadores.
Esse assunto foi introduzido no vídeo 15 e vamos falar um pouco mais sobre ele nesse vídeo. Exemplos com operadores AND, OR e NOT. Exemplo 1. Imagine que um aluno será aprovado em uma atividade somente se entregar o trabalho e comparecer à apresentação. Podemos representar isso da seguinte forma: aprovado, sinal de igual indicando a atribuição, entregou trabalho e compareceu apresentacão. Em C++, isso seria escrito assim: bool, aprovado, sinal de atribuição, entregou trabalho, duplo E comercial, compareceu apresentacão, ponto e vírgula. Repare que a palavra E da expressão original é representada pelo operador lógico AND, cujo símbolo em C++ é o duplo E comercial. Exemplo 2. Agora imagine que um usuário pode acessar um sistema se for administrador ou moderador. Podemos representar isso da seguinte forma: acesso _permitido igual administrador ou moderador. Em C++ seria bool acesso _permitido, sinal de igual representando a atribuição, administrador, dupla barra vertical, moderador, ponto e vírgula. Repare que a palavra ou da expressão original é representada pelo operador lógico OR, cujo símbolo em C++ é a dupla barra vertical. Exemplo 3. Por fim, suponha que um usuário não esteja bloqueado. Isso pode ser representado da seguinte forma: ativo igual não bloqueado. Em C++ isso seria bool ativo, sinal de atribuição, ponto de exclamação, bloqueado, ponto e vírgula. Repare que a palavra não da expressão original é representada pelo operador lógico NOT, cujo símbolo em C++ é o ponto de exclamação. Exemplo 4. Também podemos combinar os três operadores em uma única expressão. Por exemplo, bool acesso, atribuição, usuário ativo, duplo E comercial, ponto de exclamação, abre parênteses, conta bloqueada, dupla barra vertical, senha expirada, fecha parênteses, ponto e vírgula. Essa expressão utiliza os três operadores lógicos, AND, OR e NOT. Agora vamos ver como os operadores lógicos são avaliados. Vamos iniciar com o operador AND. O operador booleano AND é avaliado como verdadeiro somente quando o lado esquerdo e o lado direito são ambos verdadeiros. Em qualquer outra combinação, a expressão é avaliada como falsa. Considere a seguinte declaração contendo uma expressão booleana AND. Bool resposta, sinal de atribuição, lado esquerdo, duplo E comercial, lado direito, ponto e vírgula. Isso pode ser representado na tabela verdade. Basta que um dos lados seja falso para que o resultado da expressão AND seja falso. Então, se ambos os lados forem true, o resultado será true. Se o lado esquerdo for false e o lado direito for false, o resultado será false. Se o lado direito for true e o lado esquerdo false, o resultado será false. Se o lado esquerdo for true e o lado direito false, o resultado será false. Então, o operador AND é exigente. Ele só produz o resultado true quando ambos os operandos são true. Operador OR. O operador booleano OR é avaliado como verdadeiro quando pelo menos um dos operandos é verdadeiro. Ele só é avaliado como falso quando ambos os operandos são falsos. Considere a seguinte expressão booleana: bool, resposta, sinal de atribuição, lado esquerdo, OR, representado por dupla barra vertical, lado direito, ponto e vírgula. A tabela verdade correspondente é: regra prática. Basta um único true para que o resultado de uma expressão OR seja true. Então, se ambos os lados forem true, o resultado será true. Se ambos os lados forem false, o resultado será false. Se o lado esquerdo for true e o lado direito false, o resultado será true. E se o lado direito for true e o lado esquerdo false, o resultado será true. O operador OR é considerado generoso. Basta que uma das condições seja verdadeira para que toda a expressão seja avaliada como true. E por fim, o operador de negação NOT. O operador booleano NOT, representado pelo ponto de exclamação, é um operador unário, ou seja, ele opera sobre apenas um operando.
Em outras palavras, o operador NOT inverte o valor lógico da expressão à sua direita. Então, se o valor for true, o resultado será false. Se o valor for false, o resultado será true. Considere a seguinte expressão booleana. Bool errado, sinal de atribuição, ponto de exclamação certo, ponto e vírgula. A tabela correspondente é: regra prática. O operador NOT simplesmente inverte o valor lógico da expressão que está à sua direita. Agora vamos avaliar a expressão do exemplo 4 mostrada anteriormente. Então vamos supor que um usuário ele vai ter acesso a uma rede se a conta dele estiver ativa e se a conta dele não estiver bloqueada e a senha não estiver expirada. Então agora vamos substituir as variáveis por valores e avaliar. Então o usuário está ativo, true, e a conta não está bloqueada e a senha não está expirada, então false, false. Então na expressão 2 aqui, como a gente viu na tabela verdade, quando você tem false, false em OR, vai resultar em false. Então, na expressão 3, nós temos aqui o NOT, né? Ele inverte o resultado. Então, false vai passar a ser true. Então, o acesso é igual a true and true. Então, como a gente viu lá na tabela verdade do AND, né? Quando você tem dois trues, ele passa a ser true. O resultado vai ser true. Então, o usuário ele tem acesso à rede. Agora vamos supor que a conta do usuário ela esteja bloqueada. Então vamos substituir os valores, né? Então na expressão 1 nós temos o true, and, not entre parênteses. A conta dele está bloqueada, então é true. E sem expirada ela não está expirada, então é false. Na expressão 2 então vai ficar true and not entre parênteses true. Porque como vimos lá na tabela verdade para o OR, quando você tem o true and false, o resultado é true. Então aqui na expressão 3 nós temos true and false. Por quê? Porque o not aqui inverteu o resultado de true para false. E na tabela verdade, quando nós temos um true e false para o end, o resultado é false. Então o usuário então, ele não tem acesso, porque a conta bloqueada restringiu o acesso dele. Leis de De Morgan e propriedades distributivas na álgebra booleana. Assim como na matemática, existem propriedades que facilitam a manipulação de expressões e a resolução de equações, como a propriedade distributiva da multiplicação sobre a adição. A vezes B mais C, entre parênteses, igual a A vezes B, mais A vezes C. Na álgebra booleana também existem propriedades que permitem simplificar e transformar expressões lógicas. Uma das mais conhecidas é o conjunto de regras conhecido como leis de De Morgan. Então, not, entre parênteses, P or Q, igual a not P and not Q. E not, entre parênteses, P and Q, igual a not P ou not Q. Essas leis mostram como distribuir a negação sobre expressões que utilizam operadores OR e AND. Além das leis de Morgan, a álgebra booleana também possui propriedades distributivas semelhantes às da matemática, umas mostradas aqui na figura. Observe que nessas expressões, os operadores OR e AND podem ser distribuídos de maneira semelhante à multiplicação e à adição da álgebra tradicional. Essas propriedades são frequentemente utilizadas para simplificar condições, melhorar a legibilidade do código e compreender melhor expressões lógicas mais complexas. Nota: não é necessário decorar todas essas propriedades nesse momento. O mais importante é saber que elas existem e reconhecer que expressões lógicas diferentes podem produzir exatamente o mesmo resultado. Agora vamos ver com mais detalhes os operadores de comparação. As expressões booleanas trabalham com valores booleanos, ou seja, valores que podem ser avaliados como true, né, verdadeiro, ou false, falso. Entretanto, muitas decisões em programas são tomadas com base em valores numéricos, textos ou outras informações. É justamente para isso que servem os operadores de comparação. Eles permitem comparar valores e produzir um resultado booleano. Operadores de igualdade. Como visto anteriormente no vídeo, a primeira categoria de operadores de comparação é formada pelos operadores de igualdade.
igual a e diferente de. Esses operadores permitem verificar se dois valores são iguais ou diferentes. Considere o seguinte exemplo. Int nota, atribuição 100, ponto e vírgula. Bool, nota underscore perfeita, atribuição, entre parênteses, nota igual a 100, ponto e vírgula. Então, lembrando que somente um sinal de igual em programação é atribuição e igualdade é o duplo sinal de igual aqui. Nesse caso, a variável nota underscore perfeita será avaliada como true apenas quando o valor da nota for exatamente igual a 100. Se a nota possuir qualquer outro valor, como 95, 99 ou 101, o resultado da expressão será false. Também podemos verificar se dois valores são diferentes. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem int num, underscore alunos, de número de alunos, atribuição 21, ponto e vírgula. Bool, aula underscore realizada underscore hoje, atribuição num underscore alunos, diferente de 0, entre parênteses, ponto e vírgula. Então, nesse exemplo, a variável aula underscore realizada underscore hoje será avaliada como true sempre que houver pelo menos um aluno presente. Se num underscore alunos for igual a 0, a expressão será avaliada como false. Observe que o sinal de exclamação igual, significa diferente de. Portanto, a expressão num underscore alunos, exclamação igual 0, poderia ser lido como o número de alunos é diferente de 0. Operadores relacionais. A segunda categoria de operadores de comparação é formada pelos operadores relacionais. Eles permitem comparar a relação entre dois valores. Como visto anteriormente neste vídeo, os operadores relacionais são maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a. Considere o seguinte exemplo. Int num underscore garotos, atribuição 7, ponto e vírgula, int num underscore garotas, atribuição 9, ponto e vírgula. Bool, tem underscore mais underscore garotas, atribuição num underscore garotas maior que num underscore garotos. Nesse caso, a expressão num underscore garotas maior que num underscore garotos é avaliada como true, pois 9 é maior que 7. Os operadores relacionais também podem ser utilizados com números de ponto flutuante. Exemplo, double nota, atribuição 83.5, ponto e vírgula. Bool, passou, underscore em, underscore CPP, passou no curso de C++. Entre parênteses, nota maior ou igual a 60.0, ponto e vírgula. Então, nesse exemplo, a variável passou, underscore em, underscore CPP, será avaliada como true, pois a nota é maior ou igual a 60. Nota. Observe a diferença entre os operadores nota maior que 60.0 e nota maior ou igual a 60.0. O operador maior exige que o valor seja estritamente maior que 60. Já o operador maior ou igual também considera o valor 60 como válido. Por fim, os operadores relacionais também podem ser utilizados com caracteres char. Exemplo, char, nota underscore letra, atribuição B entre aspas simples, B maiúsculo entre aspas simples, ponto e vírgula. Bool, nota underscore boa, atribuição letra C maiúscula maior ou igual a nota underscore letra entre parênteses, ponto e vírgula. Então, nesse caso, a expressão será avaliada como true, mas aí você pode pensar, mas a letra B é melhor que a letra C, Mas isso acontece porque cada caractere possui um valor numérico associado à tabela ASCII, como nós vimos no vídeo 13. Então, como o valor C corresponde ao valor decimal 67 na tabela ASCII e o valor B a 66, a comparação resulta em true. Então, lembre-se que caracteres podem ser comparados porque internamente são representados por números. Agora vamos ver um exemplo de código que utiliza expressão booleana. Faça um programa em C++ que determine o valor do crédito por filho no imposto de renda. O programa deve solicitar a renda anual do contribuinte, solicitar a quantidade de filhos, verificar se o contribuinte é elegível ao benefício, considerar elegível quem possui renda anual menor ou igual a 60 mil, considera um crédito de R$1.000 por filho para contribuintes elegíveis. Exibir o valor total do crédito. Vamos ver esse código rodando no VS Code.
Aqui no VS Code, eu criei a pasta 06_express_booleanas, né, de expressões booleanas, e criei o arquivo crédito_por_filho_ir.cpp, IR de imposto de renda. Então eu vou rodar o código. Qual a sua renda anual? Vou colocar aqui 85 mil. Pressionar Enter. Quantos filhos? 2. Crédito no imposto de renda por filho? 0, né? Porque precisa ser 60 mil ou menos, né? Então vou rodar novamente. Qual é a sua renda? Eu vou colocar aqui 58 mil. Enter. Quantos filhos? 3. Crédito no imposto de renda por filho? 3 mil, né? É R$1.000 por filho. Então, para escrever esse programa, utilize as funções double obter underscore renda. Repare que é uma função sem parâmetro que retorna um valor do tipo double, pois a renda anual pode conter casas decimais. Depois utiliza a função int obter underscore num underscore filhos, né, de obter números de filhos. Também uma função que não recebe parâmetro e retorna um valor do tipo int, pois não podemos ter 2 filhos e meio, né? Utilize também a função bool elegível underscore crédito underscore ir, né? Elegível ao crédito no imposto de renda. A função bool recebe um parâmetro do tipo double, chamado renda, e retorna um dado do tipo bool, que pode ser true ou false. Então a responsabilidade dessa função aqui é verificar se o contribuinte atende ao critério de elegibilidade para receber o crédito por filho. Por fim, temos aqui a função main, que coordena a execução do programa, obtém a renda anual e o número de filhos do usuário, verifica se ele é elegível ao crédito por filho e exibe o valor correspondente com 2 casas decimais. Você consegue fazer esse código? Tenta fazer antes de ver a minha versão do código. Então aqui está a minha versão do código. Então aqui na função double obter underscore renda, eu solicito a renda anual do usuário, crio uma variável double renda e o valor digitado pelo usuário fica armazenado na variável renda, e então a função retorna renda. Aqui na função obter underscore num underscore filhos, solicito a quantidade de filhos, crio a variável num underscore filhos para armazenar o valor digitado pelo usuário, e a função retorna então o número de filhos. Aqui na função bool elegível underscore crédito underscore ir, a função retorna true se a renda for menor ou igual a 60 mil, ou false se a renda for maior do que 60 mil. E aqui na função main, crio a variável double renda para armazenar o valor retornado da função obter underscore renda, e na variável int num underscore filhos armazeno o retorno da função obter underscore num underscore filhos. Aqui uso a configuração do set precision para casas decimais. Exibo aqui o crédito no imposto de renda por filho. E aqui uso uma declaração if para o programa calcular R$1.000 por filho caso a função bool seja true. E se for false, ele retorna 0. Então vamos rodar o código para ver se está tudo ok. Senha anual, vou colocar 54 mil. Quantos filhos? Um filho. Crédito no imposto de renda por filho, R$1.000. Vou rodar novamente. Colocar um valor maior de 60 mil. Vou colocar 65 mil. Vou colocar 5 filhos aqui. Então ele retornou 0 porque a minha renda é maior que 60 mil. Então, pessoal, vocês fizeram assim? Lembrando que isso aqui é um cenário hipotético, né? Não é a regra do imposto de renda brasileiro. É só para exemplificar mesmo aqui o uso de expressão booleana. Então eu gostaria de destacar também sobre a declaração if, que eu usei aqui no código. Então declarações if será o assunto do próximo vídeo. Então agora vamos ver regras práticas para entender a ordem de precedência dos operadores. No vídeo 15 introduzimos esse assunto e vimos a tabela de precedência de operadores aritméticos, incremento e decremento e de atribuição, sem incluir os operadores lógicos e os operadores de comparação. Então aqui está a tabela mostrada no vídeo 15,
Se não assistiu o vídeo 15, assista para não perder nenhum detalhe. Agora eu vou acrescentar os operadores lógicos e os operadores de comparação com essas inclusões. A tabela então vai ficar assim. Para facilitar a visualização, vou destacar os operadores que foram adicionados utilizando os retângulos vermelhos. Então temos aqui o NOT, o operador de negação. Então temos aqui os operadores relacionais, de igualdade, e os operadores lógicos AND e OR. Felizmente, não é necessário decorar toda essa tabela. Existem algumas regras práticas que nos ajudam a entender a ordem em que as expressões são avaliadas pelo compilador. Regra número 1. Operadores unários, como os operadores de incremento e decremento, além do operador lógico de negação, possuem precedência maior que os operadores binários. Repare que na tabela, os operadores unários estão identificados pelos asteriscos vermelhos, enquanto os operadores binários estão identificados pelos asteriscos roxos. Lembrando que um operador unário atua apenas sobre um operando. Como os operadores unários possuem precedência maior, eles tendem a ser avaliados antes dos operadores binários quando aparecem na mesma expressão. Regra número 2. Operações matemáticas vêm antes das operações lógicas. Operadores aritméticos como mais, menos, asterisco, indicando a multiplicação, a barra indicando divisão e a porcentagem, são avaliados antes dos operadores de comparação e dos operadores lógicos. Por exemplo, 3 mais 5 maior que 5. Primeiro o compilador calcula 3 mais 4, obtendo o valor 7. Somente depois ele avalia 7 maior que 5, resultando em true. Regra número 3. Comparações vêm antes dos operadores lógicos. Os operadores de comparação maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, igual e diferente de são avaliados antes dos operadores lógicos AND e OR. Por exemplo, idade maior ou igual a 18, AND, possui underscore CNH. Primeiro são avaliadas as comparações individuais, depois o operador AND combina os resultados. Regra número 4. O operador AND possui precedência maior do que o operador OR. Uma forma simples de lembrar disso é observar que a letra A de AND vem antes da letra O de OR no alfabeto. Regra prática. Se tiver dúvidas sobre a ordem de avaliação de uma expressão, utilize parênteses, como exemplificado na figura. Além de eliminar ambiguidades, os parênteses tornam o código mais fácil de ler e manter. Então é isso, pessoal. Como esse vídeo está ficando um pouco longo, decidi dividi-lo em duas partes. No próximo vídeo veremos mais alguns tópicos sobre expressões booleanas, além de novos exemplos de código e exercícios para fixar os conceitos aprendidos até aqui. E se esse vídeo foi útil para você, apoie o canal se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando com os amigos e deixando seu comentário. Vou gostar muito de saber sua opinião e tirar eventuais dúvidas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.